Segunda reclamada, presentes. Doutora Paula. Só um momentinho, por gentileza. Deixa eu ver o que é. Nada moral. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutor Miguel, doutor Hugo. Conheço os recursos ordinários das RES e do autor, à exceção da matéria atinente à responsabilidade subsidiária da segunda ré, veiculada no apelo da primeira ré, por ausência de legitimidade nos termos do artigo 17 e 18 do novo CPC. Rejeita as preliminares arguídas. No mérito, primeiro, dou parcial provimento aos recursos das RES para absolvê-las do pagamento da multa imposta na decisão dos embargos de declaração. Segundo, dou provimento parcial ao recurso do autor para acrescer da condenação pagamento de R$ 3.000 a título de indenização por danos morais. Sobre a parcela deferida, incide juros de mora e correção monetária na forma determinada na sentença de origem, sendo que, a partir de 25 de março de 2015, incide IPCAE na forma da súmula 439-TST. São indevidos recolhimentos previdenciários e fiscais em face da natureza indenizatória e mantém o valor da condenação por compatível. Doutor Miguel tem a palavra. Excelentíssimo desembargador-presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimo revisor, demais membros dessa egrégia turma, em que pese a proposta de voto da eminente relatora, quanto aqui a recorrente, quando ela se manifesta, a situação dos autos, ela aponta aqui para a improcedência dos pedidos iniciais data máxima vênia. O que foi decidido na sentença de origem é que haveria aqui uma unicidade contratual e também de remuneração em relação ao reclamante. O reclamante alega que, além da função de responsável técnico, pela qual ele foi remunerado e tinha a carteira de trabalho assinada, ele também receberia como parcela salarial uma remuneração que ele auferiu como prestador de serviços e como consultor. A sentença de origem entendeu que, na verdade, em síntese, tudo ali seria um salário, um contrato único só de trabalho e condenou a reclamada ao pagamento dessas diferenças. Pois bem, o que ocorreu aqui, até como já comecei a expor, foram duas situações específicas. O reclamante era responsável técnico, trabalhava, tinha um vínculo de emprego com a primeira reclamada, em GETEC, e só que também, ao mesmo tempo, ele tinha e tem conhecimentos técnicos especializados aqui na área de comunicação. Em razão desses conhecimentos especializados, ele constituiu uma pessoa jurídica no ano lá de 2005, bem antes aí do início da relação de emprego, que começou em 2012. E essa pessoa jurídica do reclamante, o objeto da pessoa jurídica era a prestação de diversos serviços aqui na área de manutenção, de instalação de equipamentos e prestação de serviços na tecnologia de informação. Então, o reclamante há muito tempo ali já exercia essa atividade, como um empresário, um autônomo, prestando esses serviços técnicos especializados. E foi isso aí que ocorreu em relação à reclamada. A reclamada, ela firmou um contrato de prestação de serviços com a segunda reclamada, Rádio e Televisão de Uberlândia, e esse contrato de prestação de serviços envolvia a mudança do sinal de transmissão do analógico para o digital. Para a execução desses serviços, a própria testemunha aqui do reclamante já esclarece, foram adquiridos equipamentos de alta tecnologia. E esses equipamentos foram vendidos pela primeira reclamada. A segunda reclamada, a tecnologia deles, alta tecnologia, sofisticação era tamanha, que o reclamante ele foi até mesmo por 2 vezes ao país em que vendeu esses equipamentos, a Letônia. Fez 2 viagens para poder conhecer a fábrica e também depois para poder tratar de questões técnicas. Era um serviço especializado ali, um equipamento de ponta. Então, em razão desse tipo de atuação, ele prestou um serviço de consultoria. E o que ocorreu? A segunda reclamada ela fez a compra do produto, mas como a compra por si só não bastava, teria que ser uma compra que demandasse não só a efetiva aquisição, a chegada, o transporte dos produtos,
como também a instalação desses equipamentos, para que eles estivessem ali funcionando. Então, foi feita a compra, e a compra envolvia também a instalação. Então, o reclamante, nesta parte, prestou essa consultoria. O serviço ele demandou realmente um certo período de tempo, em razão da complexidade. Tinha a instalação física, a configuração dos equipamentos. O reclamante prestava essa consultoria e começou a prestava como empresário, porque já tinha essa pessoa jurídica ali adquirida, constituída desde 2005, era um engenheiro, tinha ciência ali de todos os direitos e todas as obrigações, não houve assim uma constituição de uma pessoa jurídica para receber, ele já tinha empresa, prestou ciente de todos os direitos e obrigações. Então, dentro deste contexto, não se vê aqui data vênia a natureza salarial dessa parcela. O que se quer preservar aqui é o que foi contratado, que foi ajustado entre as partes. Então, forte nesses aspectos, também fazendo referência à prova testemunhal produzida no processo e prova documental, no sentido de que o reclamante ele fazia esse serviço também para outras empresas, outras TVs, inclusive demonstrando aqui na prova testemunhal da primeira recorrente, é que se pede data máxima vênia da proposta de voto da eminente relatora que a reclamada seja absolvida da condenação que lhe foi imposta na sentença de origem e também, quanto ao esclarecimento do provimento, com devida vênia, que seja mantida a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais, porque não se constata data vênia o efetivo dano moral. A questão aqui, na verdade, se resolveu de forma patrimonial com o deferimento das diferenças salariais requeridas. Então, com base nesses aspectos, pede-se o provimento. Agora, caso seja mantida essa questão da unicidade e dessas diferenças salariais, o recurso ordinário da empresa expõe uma questão aqui, que é uma questão que leva ao indeferimento das horas extras. Porque o contexto todo mostra que o reclamante prestou serviços técnicos especializados, instalou equipamentos de alta tecnologia. Se reconhecer que ganhava essa remuneração, cerca de R$10 mil. No recurso ordinário aqui, a reclamada sustenta uma função de confiança. E por causa dessa função de confiança que se extrai aqui da prova produzida no processo, que a empresa requer que seja afastada ao menos as horas extras deferidas ao reclamante. Então, reiterando as razões recursais, pede-se de recurso provido para julgar improcedente a condenação em relação à recorrente que agora se manifesta. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, vai sustentar? Tem a palavra. Excelentíssima desembargadora relatora, desembargadora revisora, desembargadora vogal. A segunda reclamada, a segunda recorrente, gostaria de aludir apenas à questão da sua responsabilidade. A segunda reclamada é a empresa de rádio e televisão de Uberlândia Limitada. Eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para algumas circunstâncias que efetivamente demonstram a inexistência de grupo econômico ou até mesmo de contrato de prestação de serviço havido entre as partes. Inicialmente, eu chamo a atenção que o reclamante ajuizou uma primeira ação no ano de 2015, apenas contra a primeira ré Ingetec. Nada foi falado a respeito da empresa de Uberlândia. Na petição inicial, o reclamante aponta a súmula 331. Como causa de pedir, ele diz: eu fui contratado em Belo Horizonte, aqui permaneci 2 dias e depois me mudaram para Uberlândia, onde lá eu prestei serviço exclusivamente para a empresa de Uberlândia. Está dito e afirmado isso na petição inicial. O reclamante instruiu na inicial mais de 700 documentos. Passagens aéreas, sempre com origem em Belo Horizonte, para João Pessoa, para Porto Alegre, para Congonhas, para Salvador e também para Uberlândia. Para Uberlândia, saía daqui às 7 horas da manhã, voltava todos no mesmo dia às 7 horas da noite.
Eu digo a Vossa Excelência, desembargadora relatora, que a minoria das passagens são aquelas com início em Belo Horizonte e destino a Uberlândia. No depoimento pessoal, o reclamante foi indagado. Você morou em Uberlândia? Ele falou, não, sempre em Belo Horizonte. Essa circunstância, por si só, em minha opinião, já demonstra que a causa de pedir apontada pelo reclamante na petição inicial é inverossímil e conduzia à improcedência da ação em relação à segunda reclamada, a empresa de radiodifusão lá de Uberlândia. Mas eu gostaria de destacar outros fatos, com base nos documentos que instruíram a petição inicial. O reclamante instruiu documentos demonstrando que ele prestava serviço, sim, também para a empresa de Uberlândia, mas para a TV Goiânia, mas para a empresa em João Pessoa, mas para a empresa em Salvador, mas para várias empresas no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Congonhas, em Guarulhos. Por que ele escolheu apenas a empresa de Uberlândia? Posteriormente, nós tomamos conhecimento, é porque a primeira reclamada teve a falência decretada. Então, certamente, a terceira reclamada, a minha constituinte, a segunda reclamada, a minha constituinte, ela acabou sendo eleita para tentar emprestar um pouco de liquidez a essa pretensão do reclamante, a qual eu não entro no mérito. Eu não posso entrar no mérito. Mas eu queria chamar a atenção ainda de Vossas Excelências para a natureza do contrato havido entre a primeira reclamada e a segunda reclamada. Diferentemente do que foi sustentado aqui na tribuna, não era um contrato de prestação de serviço, era um contrato de compra e venda. E esse contrato está juntado no processo. Eu vou ler apenas um pequeno excerto dele. Peguei a página errada. O presente contrato tem por objeto a venda pela contratada Engetec, a contratante, dos seguintes equipamentos a serem instalados pelas contratadas nas cidades geradoras de Uberlândia e Tuiutaba, conforme previsto no anexo 1. 80 rádio digital de micro-ondas, com as suas características que seguem, 78 radiodigitais, 78 antenas para estação, 40 colopadores de antena, material de instalação. E a última linha, por lealdade processual, também se refere à instalação desses equipamentos, é a letra F. Mas a grande parte do serviço é a aquisição. Trata-se de equipamentos necessários à substituição do sinal analógico, que a gente vê até hoje a televisão noticiando, pelo sinal digital. Não houve terceirização de serviços. A empresa de radiodifusão não vende tecnologia, ela não está preparada também a promover a substituição de sinal digital, de sinal analógico por digital. Esse contrato, ele foi temporário. O reclamante esteve em Uberlândia pouquíssimas vezes. Uma das testemunhas disse que ele ia uma vez por mês, outra disse que ele ia de 15 em 15 dias. Excelentíssimos julgadores, a relação entre a primeira reclamada e a segunda reclamada foi comercial, foi de compra e venda. Não há justificativa para a aplicação do enunciado 331. A responsabilização da segunda reclamada implica numa injustiça. Resumindo, tão forte nesses argumentos, a minha presença aqui é para tentar sensibilizar Vossas Excelências com base nos documentos juntados no processo pelo reclamante. Foram 700 documentos. Não me refiro a nenhum documento que tenha sido produzido pela segunda reclamada. Todos pelo próprio reclamante. Pedi a exclusão da responsabilidade da segunda réplica. Obrigado. Doutora Paula. Cumprimento, doutor Miguel, doutor Hugo, pelas aguerridas sustentações orais. E eu vou por partes, então. A proposta de voto é enorme. Pelos pontos levantados da tribuna, então, o primeiro deles diz respeito ao recurso ordinário da primeira ré, a relativa à existência de 2 contratos, sustentado pelo doutor Miguel.
A prova testemunhal não deixa a menor dúvida de que o autor laborou diretamente para a primeira ré na função de engenheiro, inclusive coordenando suas equipes que se encontravam no exercício da implantação do sistema digital da segunda ré, TV Uberlândia. A testemunha Alisson, ouvida por carta precatório, ela esclareceu que trabalhava para a segunda ré, rádio e televisão, desde 2018 e que a tecnologia era nova e que a segunda reclamada necessitou de uma contratação para qualificar os seus próprios empregados, que o reclamante era gerente que coordenava as equipes da primeira reclamada, que o reclamante coordenava as equipes da primeira reclamada de Belo Horizonte, onde permanecia. E, então, de igual forma, a prova oral produzida na audiência realizada neste feito deixou, sem dúvidas, que o exercício da função de consultor ou de engenheiro era realizado com habitualidade, não eventualidade, de forma pessoal e sem autonomia, inclusive com jornada fixa de trabalho diário. A testemunha Leonardo Marques Pantuza Silva laborou para a primeira ré de meados de 2013 até maio de 2015, na função de engenheiro, tendo atuado diretamente com o autor, tanto em Belo Horizonte quanto em Uberlândia. Essa testemunha, ela tinha registro na CTPS e disse que exercia as mesmas funções do próprio autor. A testemunha, por outro lado, arregimentada pela ré, senhor Vanderlei Boscheto, atuou com o autor em Belo Horizonte, mas não em campo, e não possuía registro na CTPS, atuando como pessoa jurídica. Disse que, além do contrato de responsável técnico, o autor prestava serviços de consultoria. Ou seja, pelo teor eu cito aqui os depoimentos, e pelo teor dos depoimentos, aliados à comprovação de um valor fixo mensal de R$ 8.256, quitado ao autor mediante notas fiscais, em que eu cito aqui todos os IDs, não paira dúvida de que a relação existente entre o obreiro e a primeira ré era de emprego e não de prestação de serviço, conforme concluiu, a meu ver, acertadamente, o doutor juiz Acó. Eu ressalto também que a exclusividade não é elemento, e nem nunca foi, essencial para a configuração da relação de emprego, conforme pretende fazer crer a recorrente. Para o reconhecimento da relação de emprego, bastam presentes os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT. E, por isso, mantém a proposta de voto neste aspecto, negando provimento ao apelo da ré. Bom, indo adiante, em relação à responsabilidade da segunda ré. Conforme bem analisado pelo doutor Gisacó, é inegável a celebração de um contrato de natureza civil entre as rés, tal qual falou o doutor Hugo. Porém, é indubitável também que o autor laborou em benefício da segunda ré, na implantação do seu sistema digital e ainda se ativou na instalação dos equipamentos adquiridos pela primeira ré. Bom, a prova produzida nos autos demonstra o exercício da função de engenheiro pelo autor em benefício da segunda ré, inclusive com a coordenação do senhor Marciano, que era empregado da segunda ré. Evidenciou-se que o demandante prestou serviços em benefício da segunda ré, independentemente do contrato mercantil celebrado entre as empresas. Essa situação fica bem clara, inclusive, pelo fato de que o autor ter viajado para a Letônia, como foi mencionado na tribuna, por meio da segunda ré, para conhecer o produto que depois teria sido adquirido pela primeira demandada, isso conforme esclareceu o senhor Leonardo Pantuza. Ele disse o seguinte, que o autor fez uma viagem com o pessoal da TV Integração, a trabalho, para Riga, na Letônia. Bom, trata-se, portanto, como bem entendeu o juiz de primeira instância, e sobressai da prova oral, na hipótese dos autos, que diz respeito ao contrato comercial e também de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra. A testemunha Alisson, que também foi ouvida por precatório, conforme eu já mencionei, noticiou que o autor laborou exclusivamente para a primeira ré, em face de um contrato que a segunda ré comprou equipamentos e o know-how de enlaces de tecnologia. No entanto, esclareceu, no mesmo depoimento, que a tecnologia adquirida era nova e que a segunda ré precisou de contratação para qualificar os seus próprios empregados. E, ao depor, o próprio autor esclareceu que laborou na condição de engenheiro responsável e também como gerente de projetos, situação ratificada pela prova oral produzida nos autos.
Então, diante do contexto probatório, resta evidente que a primeira e segundas rés celebraram um contrato mercantil para a compra e instalação dos aparelhos necessários para a conversão do sinal analógico de televisão para o digital. E, ao mesmo tempo, o autor prestava serviço de engenharia e projetos em benefício da segunda ré. Vale lembrar que o objeto da segunda ré demandada, é a transmissão de imagens e, por consequência, a inserção do sistema digital em substituição ao analógico constitui finalidade da empresa. Logo, considerando a existência de efetivo contrato de prestação de serviços entre as rés e sendo em controvérsia a prestação de serviços, aplica-se, sim, no caso concreto, o entendimento preconizado no inciso 4 da súmula 331 do Colendo TST, não havendo que se falar em limitação da responsabilidade da segunda ré no caso em tela. Em seguida, em relação às horas extras, na hipótese, o autor foi contratado para exercício do cargo de responsável técnico, com jornada de 2 horas, estipulando no contrato de trabalho o exercício de labor externo. Conforme analisado já aqui no voto, o trabalhador se ativou na função de engenheiro durante todo o período contratual, laborando internamente no período que estava em Belo Horizonte, na sede da empresa, e quando se encontrava em campo ou em viagem a Uberlândia, permanecia laborando nos horários declinados pelas testemunhas. Então, consoante entendimento da súmula 338, inciso 1, ausentes os cartões de ponto, presume-se a jornada de trabalho declinada na inicial, ou conforme hipótese vertente, fixando em contexto com a prova oral produzida. E, por isso, mantive a sentença neste aspecto também. Em relação, e por último, ao dano moral, esse já do recurso do autor. Não há dúvidas de que do caráter salarial, né, da parcela paga ao autor, a mora salarial afeta diretamente a dignidade do trabalhador, que se vê privado dos meios de sustento, de seu sustento e da sua própria família. Nesse caso aqui, o autor ficou mais de 3 meses privado do seu salário, além de não receber o acerto rescisório até a finalização do processo apresentado contra a primeira ré, revelando, sem menor dúvidas, que houve descumprimento da obrigação trabalhista basilar. Ele ficou sem receber esse tempo todo, por quase 4 meses, ao impor situações que afetaram a sua dignidade, e, por isso, entendo que ele foi incluído no SPC, os documentos de rigidez aqui que eu cito comprovam, porque ele ficou com a impossibilidade de arcar com suas contas. Há vários avisos de cobrança de banco nesse período, e o dano se mostra bem nítido no caso concreto, e, por isso, arbitrei a indenização por danos morais no importe de R$3.000, que achei até baixo, mas, de acordo com a jurisprudência da turma, eu fixei em R$3.000 a minha proposta de voto. Senhora presidente. Pois não. Doutora Maria Cristina. Senhora presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto. Em princípio, eu havia feito uma divergência em relação ao dano moral, mas agora, atenta à fundamentação da ilustre relatora, eu acompanho. Eu também estou acompanhando integralmente o voto, muito detalhado, muito bem lançado. Proclamo que a turma unânime decidiu nos termos do voto da relatora. Agora é convite. Sala das 13h15, relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Número 50 da sala, RO 12-145-68-2017. Voto a desembargadora Denise Alves Horto e desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelas recorridas reclamadas, presente. Doutora Maria Cristina. Os 50, né? Com
Conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação o pagamento pelo sindicato autor de honorários advocatícios sucumbenciais. É sustentado, doutor? Não? Se for só isso, não. Eu estou acompanhando a divergência. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigado. Não pode chamar? Tá. Sim. Processo número 30, da sala das 13h15, RO 11.107/75/2017. Relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, voto a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito Dr. Leopoldo Magnani Júnior, pela segunda recorrente reclamada, presente. Doutora Maria Cristina. Conheço dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento das horas extras excedentes à 44ª hora semanal no período em que não foi colacionado os cartões de ponto com adicionais reflexos já fixados na sentença. Deverá ser observada a jornada fixada na fundamentação, que passa a fazer parte integrante dessa decisão. B. Determino o pagamento das diferenças de horas extras excedentes à 44ª semanal a partir de maio de 2016, tomando-se por base também os cartões de ponto com reflexos e adicionais já deferidos na origem. Ao recurso da reclamada, também provejo parcialmente para condenar o reclamante ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 5% em favor da reclamada, calculado sobre o valor do respectivo pedido declinado na inicial, haja vista os critérios do artigo 791-A e seu parágrafo 2º da CLT. Incidem juros e correção monetária, imposto de renda e contribuições previdenciárias, tudo nos termos já definidos pela sentença. Mantém o valor da condenação por entendê-lo ainda compatível. Tem a palavra, doutor. Perfeito. Vamos tentar ser o mais sucintos possível e começar com essa questão do provimento ao recurso do reclamante com relação às horas extras. Porque esse período em que não foi apresentado ou não foram apresentados os controles de ponto é porque existia norma coletiva que previa um pagamento fixo de horas extras que foi observado pela empresa. Está na sentença essa questão, acho desnecessário até estender muito, mas o fato é que existia uma norma coletiva que estabelecia um critério de fixação de horas extras, inclusive que era chamado lá pelo reclamado, que foi dito pelo reclamado, que seria salário complessivo, que, na verdade, era um valor fixo estabelecido pela norma coletiva. Então, por esse motivo é que levou a empresa a não controlar esse horário e a não apresentar os cartões de ponto, porque era desnecessário. Já que existia uma fixação, por que juntar um documento que não seria utilizado? Ou manter um documento não seria utilizado. Até porque existia essa questão, ainda existe, essa questão do controle de jornada de caminhoneiro, de motorista de caminhão. Com relação às horas extras e intervalos, já existe uma outra questão, que seria a questão, primeiro, da comodidade do empregado em gozar ou não os intervalos. Ele, pela conveniência, e está dito pela testemunha Ricardo, que foi ouvida pela reclamada, esse Ricardo deu conta de que, eventualmente, existia o não cumprimento, mas isso era uma prerrogativa de cada um. Tanto que alguns ou vários motoristas não cumpriam, ou cumpriam, aliás, esse intervalo. Então, não era uma determinação geral, não. Tinha pessoas que cumpriam o intervalo integralmente, dentro do interesse dele. Até porque existiam outros intervalos ao longo do dia. Então, ele podia parar para pôr gasolina, então ele fazia isso num outro intervalo. Então, esse horário ele poderia ser uma opção ou uma prerrogativa do empregado, até porque a empresa não tinha como, aí, com efeito, não tinha como fazer controle do intervalo.
o juiz entende que a carga era excessiva, que não permitiria esse cumprimento de horário, inclusive das horas extras. Também não restou demonstrado no processo. Essa testemunha que foi a única testemunha, por sinal, que foi admitida pelo juízo, o senhor... perdão aqui que me falhou a memória, me parece que é Evandro. O senhor Evandro, ele não trabalhou junto com o reclamante, ele não viajava com o reclamante, ele não tinha mesmo as rotas do reclamante, e o período não se sabe, inclusive, se trabalhou concomitantemente com o reclamante. Então, também, com todo respeito, não há como se aferir uma veracidade daquilo que ele diz, inclusive que vai contra os próprios cartões que estão lá. Quando existe o documento de ponto, ele contraria. E contraria muito aquilo que está anotado pelo próprio reclamante. Então, seria esse outro aspecto a se questionar. Por fim, a questão do transporte de valores também. Existe esse entendimento de que o transporte de valor ele gera o dano moral. Mas esse dano moral ele tem que ser muito bem demonstrado, essa diferenciação no transporte numerário. Isso era uma empresa de fabricação de vidro. Ela fabrica o vidro, coloca no caminhão, despacha lá para o comprador. Ninguém hoje compra uma carga desse tipo de produto que vai pagar no dinheiro, que vai pagar em cheque. Ele já encomenda, ele já faz um pagamento antecipado, ele já faz um pagamento eletrônico. Não existe hoje essa movimentação de numerário tão importante que atrai a atração de algum malfeitor. E mais ainda, quem tem interesse em furtar carga de vidro? É um produto especificíssimo. Não há comercialização, não há um comércio que seja desejado. Então, diante disso, que se entende também que essa prova do senhor Evandro, essa declaração de valores, ela pela lógica e pelos outros elementos dos autos, ela não permite que se entenda que o motorista ficaria exposto a um risco além daquele de um próprio motorista de caminhão. Então, é onde se pede a reforma da sentença e o provimento do recurso da reclamada e o desprovimento do recurso do reclamante. Pois não, doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu cumprimento o advogado pela brilhante e didática sustentação oral. O senhor é muito didático nas colocações. E eu vou começar pela questão da indenização de transporte de valores. E todas essas argumentações que Vossa Excelência traz à tribuna são realmente objetos de reflexão, mas em processos judiciais a gente trabalha efetivamente com a prova produzida nos autos. E, no caso específico, há um depoimento nos autos, ainda que único nos autos, que diz que o reclamante transportava valores recebidos de clientes em média de 15 mil, dos quais 2 mil em dinheiro, e que, às vezes, transportava, em média, 80 mil reais em cheques e uns 10 a 20 mil em dinheiro. É o depoimento da testemunha dos autos. A questão sobre esse transporte de valores nesse tipo de atividade já foi enfrentada por essa quarta turma, e eu trago aqui a colação, no voto, uma decisão do eminente desembargador Paulo Chaves, que apreciou a questão, e a douta turma o acompanhou integralmente. O valor fixado, a meu ver, é bastante razoável, está em média em R$ 3.500. Eu acho que foi fixado com razoabilidade, com critério, e eu estou mantendo a decisão no aspecto. Em questão de horas extras e horas intervalares, também, a meu ver, a questão se resolve pela prova produzida nos autos. Eu mantenho o deferimento da hora extra intervalar, também com base nas declarações da única testemunha Evandro, mas é a prova que eu tenho nos autos para respaldar essa decisão de primeira instância. E
Quanto às horas extras por excesso de jornada, o juiz indeferiu o pedido no período anterior a maio de 2006, ao fundamento de que é válida a norma coletiva que estabelece número de horas extras fixas para pagamento no caso de prestação de serviços externos, com enquadramento no artigo 62.1 da CLT, conforme se afere das folhas 45. E o entendimento que se leva do inciso 1 do artigo 62 é aquele que efetivamente é incompatível de se fiscalizar. Se há qualquer tipo de possibilidade de controlar a jornada de trabalho, entendo que não há como aplicar esse dispositivo normativo. E na prova dos autos, eu verifico do contexto dos autos que o trabalho do externo prestado pelo reclamante não era incompatível, até porque o próprio preposto confessa que antes de dezembro de 2015 havia controle de jornada do reclamante. Ora, se a próprio preposto, que reflete a presença e a identidade da empresa, admite essa prestação laboral, eu entendo que a ausência de contraprova de defesa e também invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendi por bem fixar a jornada do reclamante nos períodos sem cartão de ponto, como sendo de segunda-feira de 7 às 17, com 1 hora intervalar entre a jornada, e de terça a sábado de 7 às 18 horas, também com 1 hora de intervalo entre a jornada. Entendo que, nessa linha de raciocínio, essa média converge com o que a gente verifica no dia a dia para o exercício dessa função. Então, eu estou pedindo vênia e cumprimentando mais uma vez a brilhante sustentação oral e mantendo minha proposta de voto. Agradeço. Bem, eu também cumprimento o doutor pela sustentação. Eu estou acompanhando o voto da eminente relatora apenas no que respeita à condenação em honorários advocatícios, é que eu determinaria de plano a suspensão da exigibilidade desses honorários do reclamante. No mais, eu acompanho. Doutor Paulo. Eu acompanho a relatora nesse ponto de exigibilidade. Pois não, então permanece o voto da relatora. Por maioria apenas, ficando vencida a desembargadora Denise, que suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios a serem pagos pelo reclamante. Perfeito, excelente. Boa tarde para todos. Felicidade, prazer em ouvir. Obrigada, doutor. Seguinte. Agora é qual? Qual que é? 50. Processo número 5 da sala das 13 horas e 15 minutos. RO 100-65-40-2017. Relatora desembargadora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Votam desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro pela recorrente reclamante presente. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Matéria já recorrente nessa turma. Eu estou conhecendo o recurso, mas não conheço do pedido contido nas contrarrazões de condenação de pagamento de honorários advocatícios, por entender que o meio é impróprio. E, no mérito, estou negando o provimento. Sustentada, doutora? Sim. Tem a palavra. Excelentíssima desembargadora presidente, ilustre procurador do trabalho, agreste a turma, boa tarde. Excelência, neste processo, o juiz de primeira instância entendeu por julgar a ação improcedente porque a notificação pessoal, entendeu ele, por ela ter sido enviada pelo advogado, este não seria o representante da CNA e, por isso, não seria válida. Entretanto, Excelência, há procuração nos autos para os advogados notificarem pessoalmente o sujeito passivo. Além disso, na notificação consta o nome do presidente da CNA. Então, ela não foi enviada pura e simplesmente pelo advogado, mas representando a CNA, inclusive com o nome do presidente da CNA. Além disso, a notificação ela foi recebida pelo próprio contribuinte, conforme ID 24EF30C, a notificação foi recebida pelo próprio contribuinte, então, por isso, esta foi pessoal. Foi dentro do prazo do artigo 173 do CTN e da súmula 61 deste egrégio tribunal, não tendo que se falar assim, então, que ela não foi prévia. Além disso, foi feita a publicação dos editais, conforme o artigo 605 da CLT.
E na publicação do edital não há que se falar em pessoalidade. Uma, porque a pessoalidade não está prevista no artigo 605 da CLT. E duas, porque a pessoalidade foi cumprida com o envio da notificação pessoal. Anteriormente, a CNA não notificava pessoalmente os contribuintes com o AR, com a carta enviada ao seu endereço. E, por isso, criou-se na jurisprudência a questão do edital genérico, porque entendiam que, por ter que ser pessoal, no edital deveria constar o nome dos contribuintes. Mas, com o envio da notificação pessoal, supre essa exigência do edital genérico e cumpre o que prevê o artigo 142 do CTN. Além disso, foi comprovado o enquadramento sindical, conforme CCIR juntado nos autos, provando ter o contribuinte mais de 2 módulos rurais. E ter mais de 2 módulos rurais não significa medida de propriedade, não significa tamanho de propriedade. Significa que a propriedade está sendo explorada, porque o módulo rural ele é calculado se há exploração na terra. Se não houver exploração na terra, o módulo rural vai ser zerado, não vai ter o cálculo e não vai ser superior a 2. Então, no CCIR consta o módulo rural superior a 2, provando que há exercício da atividade rural, porque o módulo rural é calculado com o exercício da atividade rural. Então, entendemos, data vendo o entendimento do juiz de primeira instância e da relatora, que esse processo está apto a ser julgado procedente. É o que se pede. Pois não, doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu registro inicialmente que o aviso de recebimento anexado aos autos não tem o alcance pretendido pela autora. A uma, porque não foi expedido pela entidade responsável pela cobrança de contribuição sindical, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, mas sim uma notificação feita por advogado, encaminhada em 2016, informando sobre o não pagamento das contribuições. Ressalto ainda por oportuno que o fato aduzido nas razões recursais de que a advogada que subscreveu a notificação detém poderes de representação da ré, consoante procuração anexada aos autos, a meu ver, não tem o condão de alterar essa conclusão, vez que não comprovado ter o réu sido informado acerca desses poderes quando da expedição da notificação. Acrescento ainda que não há como comprovar que o aviso de recebimento se refere à notificação supostamente enviada, já que a data que consta da notificação é que o AR foi assinado em 12/12, o que afasta, em face do lapso temporal de 4 meses entre os referidos documentos, a vinculação entre o AR e a notificação colacionada aos autos. Eu trago, nesse sentido, no corpo dos autos, jurisprudência do coleno TST, também nesse sentido. E quanto à questão da pretensão de recebimento tributário, eu acrescento que é ônus da autora a prova da legalidade da cobrança objeto da presente ação, com a comprovação de maneira inequívoca de que o devedor ostenta a condição de empresário ou empregador rural, na forma do que dispõe o artigo 1º, 2 do Decreto-Lei 1666/71, em face dos princípios constitucionais, em especial o da estrita legalidade tributária previsto no artigo 150. Por se tratar de garantia individual do contribuinte e não existindo prova do enquadramento do réu, pessoa física, na qualidade de empresário ou empregador rural, não haveria, de todo modo, como se acolher à pretensão. Com essas singelas justificativas, senhora presidente, eu mantenho a minha proposta de voto. Pois não, eu estou, como revisora, estou acompanhando integralmente a proposta de voto da doutora relatora. Doutor Paulo. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde a todos. Seguinte. Qual? Processo número 25, da sala das 13h15, RO 10.845.21/2017. Relatora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Vota a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrita a doutora Vanessa Bavose de Souza, pela recorrente, ausente. Doutora Cristina. Conheço do recurso interposto pelo sindicato reclamante e deixo de conhecer do recurso adesivo da reclamada por ausência de dialeticidade.
No mérito, dou provimento parcial ao apelo para afastar a condenação do sindicato ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como para excluir a sua responsabilidade pelo recolhimento das custas, ficando autorizado o sindicato a reaver pela via administrativa adequada as custas processuais já recolhidas, vencido a relatora quanto à possibilidade de aplicação imediata da Lei 13.467. Sem divergência, decide-se nos termos do voto da relatora. Seguinte. 12. É o 12? 41 agora? 41. Processo número 41 da Sala das 13 horas e 15 minutos. RO 11.644-48/2016. Relatora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, vota a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrita a doutora Isabela Aleixa Lacerda, pela recorrente reclamada, presente. Doutora Cristina. Conheço do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra diária decorrente da supressão do intervalo entre a jornada. Determinar que o divisor a ser apurado no cálculo das horas extras será o 220, bem como para afastar a determinação de expedição de ofício à Secretaria do Ministério do Trabalho. Aguardaria o primeiro voto divergente, doutora, ou vai sustentar? Vou sustentar, excelência. Tem a palavra. Primeiramente, boa tarde, ilustre desembargadora presidente, desembargadora relatora, membro do Ministério Público, demais julgadores, cumprimento a todos. No presente caso, a questão versa sobre um empregado que exercia cargo de gestão e confiança, que pela empresa recorrente, né, ele sempre foi enquadrado no 622 da CLT, uma vez que possuía poderes de admitir, dispensar, inclusive contratar funcionários, laborava em jornada externa, visitando, em média, 16 unidades da reclamada por todo o estado de Minas Gerais. Dessa forma, o reclamante ele tinha livre acesso e liberdade com relação aos seus horários, portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de horas extras. Ademais, ainda considerando a questão dele exercer o cargo de gestão e jornada externa, a testemunha que ele trouxe e que, né, corroborou a prova dos autos para que o juízo de piso afastasse a aplicação do 622, tal testemunha trabalhava em jornada 12/36 e não era o mesmo horário do reclamante, uma vez que o reclamante trabalhava 6/1, ou seja, todos os dias, 6 dias na semana. Então, os horários deles, além de serem incompatíveis, eles não convergiam, não havia dias em que eles laboravam juntamente. Então, dessa forma, a recorrente entende que o reclamante não se desincumbiu de comprovar o labor extraordinário. Portanto, requer reforma nesse ponto. Por fim, apenas aproveitando, com relação ao IPCA, o juízo de primeira instância deferiu a aplicação do IPCA para apuração das verbas deferidas. A recorrente, mais uma vez, entende que deve ser reformada a sentença nesse ponto, tendo em vista o artigo 879 da CLT, inserido pela Lei 11.467 de 2017, que é posterior à decisão que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TRD. Então, dessa forma, requer seja afastada a utilização do IPCA e que seja mantida a aplicação da TRD no caso de manutenção da sentença quanto às horas extras. Pois não, doutora Cristina. Pois não, presidente. A questão do cargo de confiança exercido pelo autor, que é a tese trazida no recurso da reclamada, de aplicação do artigo 62.2 da CLT, eu entendo que a tese não há como frutificar, até porque, no âmbito da prova documental carreada aos autos, verifica-se pela ficha de registro de empregado e no próprio contrato de trabalho, a título de experiência, a expressa previsão de sujeição da jornada de trabalho, ou seja, que deveria o empregado cumprir um horário de trabalho de 19 às 7, com intervalo de 23 a 0 horas. A prova oral que eu transcrevo no bojo dos autos, a prova testemunhal, também é no sentido de que o reclamante exercia apenas cargo eminentemente técnico e não detinha poderes de mando na empresa.
e eu transcrevo a decisão que fundamentou nessa prova oral, mantenho as horas extras deferidas e faço o pequeno reparo na sentença quanto à exclusão do intervalo intrajornada, a aplicação do divisor 220, até porque o reclamante não trabalhava em 12 por 36, e sim na jornada de 6 por 1. E quanto ao índice de aplicação do IPCA, eu entendo que o douto juiz de primeira instância o fez de forma correta, porquanto o contrato de trabalho vigeu de 17 de julho de 2015 a 9 de junho de 2016, estando, portanto, de acordo com a modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, eu sou a revisora, acompanho totalmente o voto da doutora relatora. Muito bem lançado, doutor Paulo. Na cor, doutor. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde. Obrigada, doutor. Processo número 36, da Sala das 13 horas e 15 minutos, ROPS 11.484/94/2017. Relatora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Voto a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito Dr. Rodrigo Mitsu Souza Irata, pelo segundo recorrente, reclamada, presente. Doutora Cristina. Presidente, eu registro inicialmente que eu fiz uma pequena adequação na parte conclusiva do voto, para adequar, inclusive, a fundamentação que o próprio voto traz, acolhendo, obviamente, as ponderações e as reflexões trazidas pela divergência lançada por Vossa Excelência. Então, a minha proposta de voto é de conhecer dos recursos, exceto quanto aos argumentos recursais do reclamante, trazidos no ID C1 D8153, página 10 e 11, relativos à aplicação de multa por litigância de má-fé a testemunha senhor Cláudio Henrique Souza Lima, e ainda para a exclusão de determinação de ofício à Polícia Federal por falta de legitimidade ativa e de interesse processual. Ao recurso da reclamada, também não conheço no que tange a diferença de adicional noturno por ausência de interesse recursal no aspecto. No mérito, eu nego o provimento, mantendo a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vai sustentar, doutor? Não, ser satisfeito. Eu estou de acordo. É na acordo. Unânime nos termos do voto da relatora. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Bem, então agora as divergências PJE. Vamos. Divergências do PJE. PJE? Pela sala da senhora. Bem, passaremos então às divergências do PJE. Minha sala. Número 8, né, da minha sala? Vencido, doutor Paulo? Vencido, quanto à exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais. Então, fica vencido, doutor Paulo, nesse aspecto. 13. Da doutora Paula. Eu estou acolhendo e adaptando, doutora Paula. Vossa Excelência sugere não limitar a 30 dias a multa imposta pela ré, imposta à ré, para efetuar a baixa na CTPS. Eu estou acolhendo e o voto foi adaptado. No mesmo sentido daquela... Exato. Então, unânime. Sala do doutor Paulo. Número 2. Vencida a desembargadora Paula. Número... sim. tá. Já tem aí, né? Tem. Número 4. Também vencida, doutora Paula, no aspecto indicado. 8. Vencida, doutora... Eu já estou falando assim, porque já está escrito que a doutora Cristina acompanha o relator, etc. 10. Vencida, doutora Paula. 12. O 8, né? O 8 já foi julgado. 8. Vencida. Doutora Paula. O 10 também vencida, o 12 houve sustentação. O 17 vencida, doutora Paula também.
questão dos honorários, né? 18, também vencida, doutora Paula, multa, no caso de atraso de PPP, não limitaria a R$1.000. Quem sabe? Ah, tá, teve sustentação. A 28, vencida, doutora Paula, vínculo empregatício. Ah, teve, já teve. Pela ata audiência, ela restou configurada. Aí o 30 também O fica 30, vencida. também vencida, doutora Paula. 33 também. 33, idem. 35, também. 35 também. Tem nova versão 35? Deixa eu ver. Voto adaptado. Os termos. Não, é porque a doutora doutora Cristina Da divergiu. Ah, então não é. Aí- Não é divergência minha. Não, Não, mas aí mas ele adaptou o voto, eu não sei se Vossa Excelência O concorda. seguinte, o problema é o seguinte, eu fico vencido quanto à incompetência dessa justiça para apreciar o repasse A Forluz. para a Forluz. então a doutora Paula fica vencida. Aí, eu divergi, ela convergiu. Ah, porque o senhor tinha feito o voto adaptado. Isso. Então a doutora Paula fica vencida nesse aspecto. 35, No as, é. 35, vencida a doutora Paula, que afastava, que não acolhia a incompetência, a incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo relator. Hã? Isso mesmo. É isso mesmo. 35. Pois é, mas aí o doutor Paulo acolheu a divergência da doutora Maria Cristina. Aí agora a doutora Paula fica vencida. Entendeu? Agora entendi. 36, vencida a doutora Paula. Isso, indenização por danos morais. 44, também vencida. Isso em relação à responsabilidade subsidiária da segunda rede. 49, vencida a doutora Cristina. Em relação a quê? O quê? 49? 49. Peço vênia ao relator para ficar vencida e não reconhecer a responsabilidade subsidiária da Suzano, por coerência com outro julgamento. Então, fica vencida a doutora Maria Cristina quanto à responsabilidade subsidiária da Suzano. 57. 57? E 57 Era o adiado. Foi adiado da semana passada. já foi julgado, então, julgado. né? Tá. Então, já foi julgado. Agora é o meu? Agora Agora é o meu. é a sala da doutora Paula, não é isso? Ah, peraí, então, doutora. O 11. O 11, eu acompanho a relatora. Foi dado, nós concedemos vista para que ele regularizasse o pagamento. E ele não regularizou. Ele não regularizou. Ok, então vamos convergir. Por isso que eu dei para o deserto. Ok. Então, unânime. Então, unânime. O 12, doutora Denise, eu vou acolher. Vocês entendem, então, que deve ser extinto sem resolução do mérito, né? Eu entendo. É aquele caso que não há compatibilidade de remeter os autos para a justiça. Tá, eu também acompanho. Então, eu acompanho a Eu vou divergência. fazer alteração. Agora, em relação à competência, eu entendo que é da Justiça Comum Federal mesmo. Porque trata-se de um servidor da União, um servidor da Fundação Nacional de Saúde. Não, isso a gente não... Vossa Excelência peraí. fala que é da Justiça Comum. Não, nem isso não. Então, pois determina a extinção do processo em julgamento do mérito e não a remessa para a Justiça Federal, né? Porque a senhora falou Justiça Comum Federal, é isso? Isso, entendi. Justiça Federal, Tá ok. Aí Vossa Excelência pergunta se não seria o caso da Justiça Comum. Mas ele é da Justiça Federal? Ele é da União, o servidor. Então seria a Justiça Federal. Senhora Presidente, pela ordem, eu não não. participo, é só uma indagação de procedimental. Se no PJE permite que faça essa remessa dos autos
Não permite, por isso que a gente está sugerindo a extinção. Só que na fundamentação está se aqui vendo, né, se a gente fala que a competência seria da Justiça Comum ou da Justiça Federal. Está se entendendo que seria, então, da Justiça Federal, mas aí extingue-se o processo. Se fossem autos físicos, poderia remeter, né? Mas por CPJE, não é possível. Então eu vou... Não é possível. Não é possível. Né? Não é possível. Então, eu vou extinguir sem resolução do mérito. Vou acolher a... Tá certo. 14, então. Acompanha a relatora, vencida a doutora Maria Cristina. 15. Estou com a segunda opção de voto de acordo com a revisora. Tudo bem, doutora Paula? Vai ficar vencida? Não, eu vou apagar primeiro. Tá. 18, de acordo com a relatora, vencida a doutora Maria Cristina. 20, já teve... A doutora Cristina tirou? O 24? Já teve sustentação no 18. Então, ok. Então, unânime. 20, também já teve sustentação oral, né? 24, acompanha a relatora, vencida doutora Cristina no dano moral. 26, na periculosidade, de acordo com a relatora. Na indenização pelo uso da maquiagem, de acordo com a revisora. Doutora Paula, a senhora não arbitra em 150, não achei muito excessivo R$300 por mês para maquiagem? Nem que seja da máquina. Porque a maquiagem, nem a gente... Não, eu dei assim, pela gasta isso. 150, a senhora acha razoável? Eu acho razoável. Extremamente razoável. R$300? É muito. Um esmalte dá para muito tempo e custa R$1. E o pó de arroz, batom, é tudo de uso prolongado. Por isso mas vocês já viram, mas esse pessoal que trabalha em companhia aérea, nossa, é muita maquiagem, mas eu concordo. Não, vamos ser muita maquiagem, o tempo inteiro maquiado. Ok. Mas eu concordo, então. Então, tá. Então, né? no que tange a periculosidade, então fica vencida. Só na periculosidade. Exato. Ok. A juíza Maria Cristina. 30 foi o adiado, né? 30 não me conta. Deixa eu ver aqui. O que deu 30? 30 foi adiado no dia 18. A doutora Maria Cristina ficou como redatora, já foi julgado, então. Já foi, né? Já. Agora vamos para as minhas. Então, agora a sala da doutora Maria Cristina. No número 3... eu fiz uma divergência de honorários. Deixa eu ver o que é. O problema da suspensão da... A suspensão da exigibilidade. Então, vencida a doutora Maria Cristina quanto aos honorários, que não suspendia a exigibilidade. Nesse caso, eu acompanho a suspensão da... Não é a doutora? Quem vota é o doutor Paulo? Tá. Então, vencida a desembargadora Denise. Número 7. O que é, hein? É o chuveiro coletivo, que eu tô deferindo dano moral. Nesse aí, vamos convertir, vamos dar esse dano moral pelo chuveiro coletivo aí, doutor Paulo? Perfeitamente. Podemos convertir? Ok. Tá. Banheiro coletivo? Então eu estou deferindo 3 mil. Tá bom. É pouquinho, né? Dano moral. Porque não tinha porta o chuveiro, embora fosse homem. Né? Porque dizem que os homens não têm problema, né? Pode ficar sem roupa no meio de todo mundo. Mas eu acho que, né, doutor Paulo? Não sei, né? Lá no gabinete, as meninas estavam rindo. Porque normalmente os homens falam que não ligam, né? Bem, 11. Estou acompanhando a relatora. Tem uma... Como é que é isso aqui? Foi um destaque. Eu acompanhei a relatora. Vai ficar vencido, doutor Paulo? Eu vou retirar... Realmente eu vi que o recurso é do próprio reclamante. Então acompanha a relatora. Então o senhor não vai... Retiro. Retiro. Então, unânime. 12. Teve sustentação oral. Já passou.
Agora é o 26, é isso? 26, voto adaptado de acordo com a divergência. Aquela multa da testemunha, né? Já foi adaptado. 27, adicional de insalubridade. Aí é quem, doutor Paulo? A vibração. Vibração. Não é vibração. Então, eu fico vencida quanto à insalubridade. Eu deferia. 30. 30, não? Teve sustentação oral. Teve né? sustentação, já está resolvido. 34. 36, né? 34. 34. Indenização por dano. Então, esse eu não tenho aqui. Trabalhar na distração de mina de É o março. que é? É o que é? Dano moral? É. O senhor está dando dano moral? Esse recurso, rejeito preliminar do nego de provimento. Doutor Denise. Então, eu fico vencida? É multa de quê? Indenização por danos morais. Então, prevalece o voto da relatora, eu fico vencida. Quanto aos danos morais. 36, o voto foi adaptado. 38. 38. Aquele caso da empregada gestante, estabilidade ou indenização substitutiva. O doutor Paulo acompanha A relatora, eu tentei um artigo Relatora, publicado né? sobre isso, da inércia da gestante nesse sentido. Eu entendo que aqui, no caso, prevalece a estabilidade, independentemente dela ter aceito ou não o retorno ao trabalho. Então, eu fico vencida neste aspecto, prevalece o voto da relatora. 42. O 42, acolhida a sugestão do doutor Paulo. Esse caso, deixa eu explicar por que eu estou sugerindo. A doutora Paula tem mais propriedade para dizer isso do que eu. Doutor Paulo? Um determinado juiz aí, o que ele fazia? Entrou em vigor a lei da reforma. Ele extinguiu o processo sem resolução do mérito porque não havia liquidação dos pedidos. Ponto. No mesmo dia, a pessoa, o reclamante, ingressava com outra reclamação, já notificada, ele de ofício Ficava multa. Não, sem Pagar custos? não, ele extinguiu o processo, ponto. Aí, no mesmo dia, a pessoa, o reclamante, ingressava com o pedido certo. Ele falava de ofício que tinha litispendência, porque o outro estava pendente do prazo de recurso. Entendeu, né? Ele extinguiu sem resolução do mérito, de manhã. À tarde, ele ingressou com outro pedido. Ele falou de ofício que havia litispendência, e aí o que acontecia? Não otorgava a justiça gratuita e mandava pagar as custas. E a pessoa não tinha os valores altíssimos. Teve mandado de Contagem? Exatamente. Não, olha, então é mais ou menos isso? Realmente por enfim, isso- para a corregedoria. casos, esse juiz fazendo isso. Inúmeros. Aqui. Então, doutora Denise? A senhora sabe, né? Não, Eu vou vir não números. sei, não vi não, porque eu estava de férias. tá certo. Eu fico vencida. Tá certo. Senhora Não presidente. vi não. Eu até, assim, já entendo perfeitamente o posicionamento do doutor Paulo, entendo perfeitamente a doutora Paula. Acho que, de fato, isso já é recorrente, né? Tem sido recorrente nesse aspecto. Mas, considerando a minha situação de juíza de primeira instância, eu gostaria de ficar vencida no aspecto, mas adequo aos colegas. Os Então, empregados têm, inclusive, vencida. só pra mandado não- de segurança. É só, doutora Quem tem Paula, que ir pra é só corregedoria. para não criar um problema, assim, entendeu? Associativo, um problema comigo, eu fico vencida no aspecto. Eu voto aqui, né? A Então, eu senhora que vota. acompanho a divergência. Pode ser assim? Pode. Fica vencida, doutora Quanto- Cristina, nesse aspecto. Quanto à remessa dos autos A à corregedoria. Só para evitar, porque isso, doutora Denise, a senhora não tem ideia. A repercussão. Isso, a repercussão. complicado, Aí né? vai falar juíza de primeira instância. Não, eu sei. Entende? Aham. 47. A divergência é minha. A competência da Justiça do Trabalho, reflexos das parcelas salariais nas contribuições repassadas à Previdência Privada. Então, eu fico vencida, né? Porque a doutora Cristina... Da quarta.
Eu fico vencida, então, no 47, quanto a essa questão das contribuições. 49. Estou de acordo com a relatora. O que é 49? 49 diz respeito a... Acho que é convergência, não é? Não, é só uma observação que eu fiz. É uma observação, é convergência. A empresa Transimão... Só porque tem dezenas de casas iguais. Dezenas de casas iguais. Pois convergente. Eu só estou fazendo essa observação porque ela, desculpa a expressão, useira e vezeira de utilizar desse... bem... Seria caso de aplicar a multa, mas vai ser inócuo, porque você tem... 51,